Alessandro Garcia Linares, um homem de curiosidade insaciável e espírito aventureiro, sentia o fascínio irresistível da história antiga. Ele ansiava por desvendar os segredos enterrados sob as areias do tempo, tocar os vestígios de civilizações há muito desaparecidas. Guiado por essa sede de conhecimento, Alessandro embarcou em uma jornada, uma busca para compreender o passado e sua profunda conexão com nosso presente e futuro. Suas viagens o levaram aos corações de civilizações antigas, aos monumentos icônicos que cativam a humanidade há milênios. A jornada de Alessandro não é única. Ao longo da história, indivíduos sentiram o mesmo chamado, o mesmo anseio por entender nosso lugar na grande tapeçaria do tempo. Somos atraídos pelos mistérios do passado, pelas conquistas e inovações de nossos ancestrais. Suas histórias ecoam dentro de nós, lembrando-nos de que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Para Alessandro, os sussurros da sabedoria ancestral eram mais fortes nas terras do Egito e da Suméria. Esses berços da civilização guardavam a chave para desvendar o conhecimento esquecido, para compreender as bases sobre as quais nosso mundo moderno foi construído. Ele acreditava que, ao estudar o passado, poderíamos obter insights valiosos sobre o presente e moldar um futuro melhor. Junte-se a Alessandro nesta aventura extraordinária, uma jornada de descoberta que transcende o tempo e ilumina a sabedoria duradoura dos antigos. As pirâmides de Gizé erguem-se como sentinelas silenciosas no deserto, suas formas colossais um testemunho da engenhosidade e ambição dos antigos egípcios. Alessandro, parado aos pés delas, sentiu-se insignificante diante de sua magnitude. Ele percebeu que aquelas não eram apenas tumbas, mas incríveis feitos de engenharia, alinhamentos astronômicos e expressões de uma cosmovisão profundamente espiritual. As pirâmides eram mais do que locais de sepultamento para faraós. Eram símbolos poderosos da crença egípcia na vida após a morte. Os egípcios acreditavam no conceito de Ka, um espírito eterno que vivia após a morte. As pirâmides, com suas passagens e câmaras complexas, foram projetadas para guiar o Ka do faraó em sua jornada para o além-túmulo. À medida que Alessandro mergulhava nos mistérios das pirâmides, ele começou a descobrir pistas sobre a compreensão egípcia de matemática, astronomia e do mundo natural. A precisão com que as pirâmides foram construídas, seu alinhamento com as estrelas e o simbolismo embutido em sua estrutura apontavam para uma civilização sofisticada, com conhecimento avançado. As pirâmides sussurravam histórias de uma época em que a humanidade buscava orientação nas estrelas, quando a vida e a morte estavam interligadas e quando estruturas monumentais eram construídas para homenagear tanto o terreno quanto o divino. Das areias do Egito, Alessandro aventurou-se pelas planícies da Mesopotâmia, a terra entre rios, onde os poderosos rios Tigre e Eufrates nutriram a primeira civilização conhecida do mundo, a Suméria. Aqui, zigurates imponentes, pirâmides em degraus que se estendiam em direção aos céus, pontilhavam a paisagem. Essas estruturas, Alessandro descobriu, serviam como centros sagrados de adoração e aprendizado, incorporando a profunda conexão dos sumérios com o cosmos. Os zigurates, assim como as pirâmides, não eram apenas estruturas religiosas. Eles também eram centros de conhecimento, abrigando bibliotecas, escolas e observatórios. Os sumérios foram pioneiros em matemática, astronomia e escrita. Sua escrita cuneiforme, um dos primeiros sistemas de escrita conhecidos, permitiu que eles registrassem sua história, crenças e observações científicas. Alessandro, explorando as ruínas desses zigurates, sentiu uma ligação tangível com a engenhosidade do povo sumério. Eles haviam desenvolvido sistemas complexos de irrigação, leis codificadas e criado obras de arte impressionantes.
Seus mitos e lendas, passados de geração em geração, falavam de uma época em que deuses caminhavam sobre a terra e a humanidade lutava com profundas questões existenciais. Os zigurates, erguendo-se das planícies da Mesopotâmia, eram lembretes poderosos da busca incessante da humanidade por conhecimento e conexão com o divino. Eles ecoavam com as histórias de uma civilização que lançou as bases para muito do que sabemos e entendemos hoje. Seção 4. Práticas ancestrais, relevância moderna. Ao viajar pelos vestígios dessas civilizações antigas, Alessandro percebeu que suas práticas, frequentemente descartadas como rituais arcaicos, tinham uma relevância surpreendente para o mundo moderno. A reverência dos egípcios pelo mundo natural, sua compreensão dos ciclos de vida e morte, ofereciam um contraste gritante com a relação frequentemente exploradora que a sociedade moderna tem com o meio ambiente. Os sumérios, apesar de seus avanços em tecnologia e estruturas sociais, compreendiam a importância da comunidade e da responsabilidade social. Seus códigos legais, embora severos para os padrões atuais, visavam criar um sistema de justiça e ordem em uma sociedade em rápida evolução. Essas sociedades antigas, Alessandro percebeu, ofereciam lições valiosas sobre vida sustentável, responsabilidade social e a importância de uma abordagem equilibrada para o progresso. Seção 5. O poder duradouro da filosofia antiga. Além de seus monumentos impressionantes e avanços tecnológicos, foram as filosofias dessas civilizações antigas que realmente ressoaram em Alessandro. Os egípcios, com seu foco no equilíbrio, representado pela deusa Maat, enfatizavam a harmonia em todos os aspectos da vida. Esse conceito, Alessandro acreditava, continha uma mensagem poderosa para um mundo moderno que luta contra o desequilíbrio e a desarmonia. Os sumérios, por meio de suas histórias épicas como a Epopeia de Gilgamesh, exploraram temas atemporais de mortalidade, propósito e a condição humana. Essas histórias, embora tenham milhares de anos, ainda ressoam nos leitores de hoje, lembrando-nos da natureza universal da experiência humana e do poder duradouro da narrativa.